Já entrei chorando por causa da Luísa. Quando você morrer, um pouquinho antes, você não vai pensar no seu trabalho, cara. Você vai pensar na sua família. Quando você estiver no último dia da sua vida, doente, mal, você não vai pensar que você devia voltar no tempo e preencher mais um relatório. Queria tanto voltar e fazer mais uma reunião de 3 horas. Você vai pensar, eu devia ter valorizado a minha esposa. Eu não devia ter me separado. Eu devia estar do lado da minha filha. Eu devia ter visto a primeira vez que ela andou, o primeiro dente que caiu. Eu devia estar em todos os aniversários dela. Uma das minhas filhas é pré-adolescente. E a pré-adolescência e a adolescência traz tudo aquilo que todos nós vivemos, todas aquelas desimportâncias que são profundamente importantes, todas aquelas preocupações constantes, aqueles dramas que depois a gente vê que não importa. A minha filha, ela tem até um certo prazer de dizer quando eu falho. Um dia eu peguei um elevador com uma outra pessoa. Essa pessoa me olhou e falou, olhou para a Anitta e falou, Anitta, como é que é ser filha do Piangers? E a Anitta assim, de vez em quando ele é meio ausente. Ela me acompanhou uma vez no meu trabalho, eu fiz os personagens, umas piadas, na saída do trabalho, logo ela disse assim, pai, você já se ligou que você não tem graça nenhuma? E numa vez eu tive que viajar no aniversário dela. A gente fez um bolo de aniversário de manhã, mas de tarde eu tive que pegar um avião. E ela nunca se esqueceu. Quase todo dia ela me lembra. E a gente fica cheio de culpa no nosso coração, não fica? A gente é a geração com culpa, dos pais que têm culpa por causa de tudo. A geração que se preocupa com a cadeirinha. Os nossos pais nos davam bolacha Maria e que suco de almoço. E não sentiam culpa alguma. A minha mãe me levava naquele vão atrás do Fusca, sem cinto. Por que eu tenho que ir para a escola? Porque sim, fica quieto, não é? Piores respostas. Por que eu não posso sair para brincar? Por que não? Fica quieto. É tudo sim, não tem explicação. Tudo que eu perguntar, por que eu não posso sair sozinho? Por que eu não posso dirigir? Por que eu não posso fazer coisa? Você vai entender quando crescer. Pior resposta para um adolescente. Porque eu sei que todo adolescente acha que sabe tudo. A Anitta acha que sabe tudo. Eu achava que sabia de tudo. E eu não sabia de nada. Uma das perguntas que eu mais fazia para minha mãe é, por que você não me fala quem é meu pai? A minha mãe, ela me criou sozinha, ela engravidou e foi abandonada. E nunca me falou quem era meu pai. E eu perguntava, por que você não fala quem é meu pai? E ela dizia, você vai entender quando crescer. E eu cresci, e agora eu entendo. A minha mãe não me contava quem era meu pai, porque ela tinha medo que eu fosse procurar o meu pai. Que eu me decepcionasse com o meu pai. Que eu me magoasse, ela queria me proteger. Ela pressupunha que um cara que abandona uma família não seria um bom pai. E que eu procurar ele só traria mais problemas pra gente. Quando eu crescesse, eu ia entender. A minha mãe estava me ensinando que família é afeto, não é genética. Não tem a ver com DNA. Família é quem nos escolhe. Família é quem a gente escolhe. E é por isso que tantas famílias adotivas, criadas pela avó, pelo vizinho, são felizes, mano. Não tem a ver com genética, tem a ver com afeto, com carinho, com amor. E às vezes a sua família é a sua sogra. É raro, mas rola. Às vezes a sua família é sua esposa. Às vezes a sua família de verdade é alguém que te acolheu, que te abraçou. Era isso que a minha mãe estava tentando me ensinar. Estava tentando me proteger sistematicamente, como hoje eu tento proteger as minhas filhas. E uma vez me disseram que a gente aprende a ser filho quando a gente é pai. E a gente aprende a ser pai quando a gente é vô.
Eu espero que demore, Anitta. Essa semana a Anitta teve uma treta com uma amiguinha, brigas, a gente passou uma noite discutindo, e a Anitta é super cabeça, então uma vez eu estava brigando com ela, ela disse assim: pai, você já notou que quando você briga comigo, na verdade você está brigando com você mesmo, quando você tinha a minha idade? E eu... a reencarnação de Freud na minha frente. E ela está nessa fase da pré-adolescência. Quero ir sozinha para a escola, quero ir para festas, quero fazer o que eu bem entender da minha vida, quero estudar a hora que eu quiser, de madrugada. E eu digo: não, Anitta, você tem que dormir na hora certa, você tem que fazer as pazes com seus amigos, você tem que tratar as outras pessoas bem, você tem que ser gentil, você tem que ser humana, você tem que ser legal e bondosa. E ela me pergunta: por que, pai? E eu respondo: você vai entender quando crescer, filha. Obrigado. Obrigado.